anos, pode ir lá para a escolinha. Maravilha, até 10 anos participando lá. Graças a Deus. Vamos ler uma palavra aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Filipenses 3, verso 10. Filipenses 3, verso 10. Está na mão, sim ou não? Olha o que está escrito. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, voltando de novo aí, no verso 10. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, saiamos daqui edificados, exortados, consolados. Que Deus faça uma grande obra, séria, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui nessa noite, né, dia 4 de setembro. 4 de setembro, não tem como dizer que nós não vivemos o ontem, nem o antes de ontem, nem o mês passado, nem o ano passado. Não tem como falar assim, eu não vivi o ano passado, eu não vivi. Você pode falar de uma outra forma, mas nós vivemos, né? E hoje nós estamos aqui, dia 4, e amanhã o dia 4 já ficou para trás. E assim é a vida nossa, segue em frente. Mas o que o Evangelho vai ensinar para nós também, nessa noite, o que o Senhor vai ensinar a gente por meio da carta de Paulo, por meio de outras passagens, são coisas que afetam a nossa vida hoje, que nós precisamos parar um pouquinho e refletir de uma forma séria, que é a questão do nosso passado. Muitas coisas do nosso passado. Então vamos lá. Imagina bem o que o Evangelho oferece para nós quanto ao nosso passado. O que o Evangelho tem para nós?
Se o nosso passado é um passado de pecado, o Senhor oferece hoje o perdão dos nossos pecados. Amém? Aleluia? Aquela mulher, por exemplo, que trouxeram ela apanhada em adultério, lá em João capítulo 8, trouxeram aquela mulher e eles falaram para Jesus. Jesus estava ali com os discípulos, agachado, e falaram para Jesus assim: Senhor, eles falaram isso para pegar a mulher no pulo, para pegar Jesus, né? Para poder, porque Jesus falava muito de amor, sabe? Jesus, amor, perdão. Então eu estava entendendo assim que a lei de Moisés, a princípio parecia que a lei de Moisés era rígida e que Jesus sentava com pecadores, comia com os pecadores. Então parece que estava tudo bem, os pecadores e Jesus. Essa é a verdade. Então eles não estavam entendendo o que é a nova aliança, porque os fariseus não ficavam sentados e comiam com os pecadores. Tanto é que tem aquela passagem da mulher que entrou na casa de Simão lá e estava lavando os pés de Jesus, e o fariseu falou: se Jesus fosse realmente profeta, ele sabia que essa mulher era pecadora, porque a mulher estava tocando nele. E na lei de Moisés, o profeta não toca, né? O sacerdote não toca numa mulher pecadora, num homem pecador, porque ele fica imundo. No Antigo Testamento é assim. Então o que acontece? Eles não estavam entendendo. Lucas 15 fala que Jesus comia com os pecadores. Isso escandalizava a turma, porque a turma não estava entendendo. Aí quando Jesus vai dar a explicação, ele fala assim: ó, eu não vim chamar justos ao arrependimento. Uma palavra irônica em relação aos fariseus, já que vocês se consideram. Aí ele conta a parábola das 100 ovelhas, né? Ele fala, ó, ele larga as 99 lá e vai, né? Ao mesmo tempo que é uma parábola assim, que é uma passagem, né? Um conto dele assim, que você tem uma interpretação X, tem a outra interpretação também que ele quer dizer assim, ó, vocês que se acham que não precisam de arrependimento, eu não vim chamar justos, eu vim chamar quem precisa, eu vou atrás de quem está precisando. Então Jesus, ele vai atrás do pecador. Quando o pecador se deixa levar, né, ele apaga os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Então o que acontece? Que eles trazem a mulher ali e falam assim, ó, essa mulher foi pega no adultério. E se você ler João 8, eles falam que eles fizeram várias vezes a pergunta para tentar pegar Jesus, porque se Jesus falasse que não tinha problema nenhum não, continuar com aquela vida, que Deus é amor, que tudo vai dar certo e tal, eles iam falar, não, mas está errado, você está indo contra a lei de Moisés. A lei de Moisés fala que o pecado de adultério é passível de apedrejamento. Tinha que ser apedrejado. Então, o pessoal que está cometendo adultério hoje, se estivesse na lei de Moisés, estava sendo apedrejado hoje. Pensa para você ver, se você estivesse lá no tempo de Moisés, nós estamos aqui com a igreja aberta, aqui, ó. Se você estivesse no tempo de Moisés, dormindo junto com alguém aí que não fosse seu marido, você fosse pego apedrejado, você. Apedrejado. Estava morto. Então você vê aqui, peraí. Então por que eu não estou sendo apedrejado? Porque Deus está estendendo a misericórdia para você se arrepender. Porque se você não se arrepender, vem um negócio ruim em seguida. Logo aí não tem como você falar, não. Porque se fosse no tempo de Moisés, apedrejamento. No tempo de Moisés, apedrejamento, estava morto. E pior que chamava todo mundo ainda, ó. Ó, gente, vem cá, ó. Pegamos, até que enfim pegamos, viu? Escondeu por muito tempo, mas agora pegamos. E tem uns que estão descaradamente por aí, né? Mas se fosse no tempo de Moisés, estava apedrejado, viu, irmão? Mas glória a Deus que não é o caso dos irmãos aqui. Amém? Aleluia? Os irmãos aqui estão na bênção, né? Estão aí. Então, quando eles levaram a mulher para Jesus, eles queriam falar para Jesus, olha, se o senhor falar que está tudo bem, o senhor está indo contra a lei de Moisés. Se o senhor falar que essa mulher pode continuar nessa vida que ela está, o senhor está indo contra a lei de Moisés. Está indo contra a lei de Deus. Então, eles queriam ver o que Jesus ia falar. Porque Jesus estava falando sobre amor, sobre perdão. Agora eu quero ver, a lei de Moisés manda apedrejar. Se o senhor falar que ela está livre, só o pó do senhor agora. Aí Jesus fica ali quieto, não fala nada. Mas como a Bíblia fala, eles insistiam na pergunta. Aí Jesus então falou, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aí eles começaram a olhar para dentro de si mesmo e pensar nos pecados, e foram cada um saindo. Então,
Tem muitas coisas que você pode aprender aqui. Uma coisa que você pode aprender aqui é o que é, ó, presta atenção agora, ó, olha bem, que a gente fala assim, tá vendo? Todo mundo tem pecado, é verdade. Mas olha bem que é o reconhecimento. Então, quando a pessoa reconhece, já é um ponto, já é o primeiro passo é o reconhecimento. Que a pessoa não reconhece. Então, esses homens estão fazendo tudo errado, com pedra na mão para jogar na mulher. Mas quando Jesus fala, eles reconhecem. Então, a gente fala aqui na igreja, mas muita gente não reconhece. Está nem aí com o negócio. Então, você vê que aqueles caras, fariseus, por mais ruim que parecia que eles eram, está sendo muito melhor do que muita gente na igreja. Porque quando Jesus falou, eles reconheceram. Não, eu não reconheço. Saíram. Reconhecimento é o ponto número 1. Todo mundo saiu e ficou só Jesus e a mulher. Olha agora aqui, ó. Olha onde eu vou chegar com você, ó. Jesus vira para a mulher e fala assim, ó, ninguém te condenou? Ela disse, não. Aí Jesus falou assim, ó, eu também não te condeno. Mas olha bem, ele não disse para ela assim, vai e continue do jeito que você está. Ele não falou isso, não. Ele disse, vá e não peques mais. Então Jesus reconhece que a mulher está no pecado. Ele diz para ela, vai embora e você não pratique mais isso. Você está errada. É isso que ele falou para ela. Agora, é um reconhecimento. E ali ele não aprova a conduta dela, porque tem muita gente assim, não, mas Deus é amor. Hoje as pessoas estão em umas práticas aí, tudo atrapalhado, tudo desengonçado, tudo, não, mas Deus é amor, Ele me ama. Não, Ele ama sim, por isso que Ele fala a verdade. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus, o jovem rico falou para Jesus assim, em Marcos 10, o que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus falou, você conhece os mandamentos? Não matar, não roubar, não furtar, não adulterar. Ele falou para Jesus assim, ó, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Era um crente dentro da igreja, firme. Participava do louvor, cantava, teatro. Estava uma maravilha dentro da igreja, porque os irmãos olhavam e falavam, isso é melhor do que ele, não tem. Melhor do que ele, não tem. Mas Jesus falou, ó, falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres e siga-me. Mas antes de Jesus falar isso, olha o que está escrito em Marcos capítulo 10. Olha, antes de Jesus falar essa verdade, o que acontece antes dele falar? Olha o que acontece. Marcos capítulo 10. Vou esperar você achar aí. Marcos 10, achou? Antes de Jesus falar essa verdade para ele. Olha aí agora Marcos 10, versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Muitas das vezes a gente está fazendo tudo, parece que está tudo certinho, mas Jesus está falando para você nessa noite assim, ó, Ele te ama, Ele ama você, Ele ama eu também, amém? Mas Ele fala para você, ó, para com essa prática que você está fazendo. Ah, mas Ele é amor. Não, Ele é amor, mas está falando para você, ó, muda de vida. Para com isso. Muda essa história aí. Então, por amar a gente, é que Ele fala a verdade. Porque Ele não vai passar a mão, não, mas Ele é amor, Ele me aceita do jeito que eu sou. Não, Ele aceita você, mas Ele não quer o que você está fazendo. A prática sua está errada. É o filho da gente, igual o filho da gente que sai, vai na lama, e quando chega em casa, para aí. Você não vai entrar assim, não, mãe, eu sou seu filho. Não, você é meu filho, mas peraí, vamos tirar essa sujeira primeiro. Você continua sendo meu filho, mas vamos tirar essa sujeira aí. Então Deus fala assim para mim e para você, ó. Eu te amo, mas essa sujeira não pode entrar, não. Eu te amo, mas do jeito que está, não pode, não. Tem que limpar essa sujeira. Amém? Aleluia? Mas olha bem para você ver, o que isso tem a ver? O que tem a ver com o que eu falei, né? Prossigo para o alvo, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Quando Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais.
Coloca-se no lugar da mulher. Ela vai ter que ir embora. Onde que essa mulher mora? Todo mundo ficou sabendo da história dela. Essa mulher vai ter que viver uma vida na presença de Deus. Essa mulher talvez seja chamada por todos ali, ó, aquela que saiu com fulano lá, ó, enganando o povo ali, ó. A sem vergonha lá, ó. A mulher aí, ó, isso aí, ó. Agora está na igreja, ó. Essa mulher vai ter que viver uma vida com o Senhor Jesus, suportando todas as consequências do seu passado. Porque não tem como não sofrer as consequências do seu passado. Aconteceu aquilo de fato. E a palavra do Senhor para essa mulher é: você vai ter que lidar com o seu passado, procurar esquecer o seu passado, ou quando lembrar, tirar só coisas proveitosas, mas prosseguir para o alvo. Mas seguir em frente. É essa palavra que o Senhor está dizendo para aquela mulher, falando para nós hoje. Ele não concorda com o estilo de vida que você está levando. E você está ouvindo eu falar aqui agora. Deus está falando para você, ó, vai embora. Ele te aceita, te ama, mas diz para você, não peques mais. Mas o que vão falar de mim? Não, vai falar mesmo. Você quer o quê? Você é pronta lá e não quer que ninguém fale nada também? Vai, você quer o quê agora? Se fosse lá, que belezinha, a anjinha, o anjo lá. Não, vou falar assim. Vai ter que saber lidar agora com o que você fez, com a prática errada que você estava fazendo. Todo mundo sabia. Todo mundo estava vendo, como é que não vai falar? Vão falar até um ponto e depois vão esquecer também, vão parar de falar, que é o normal. Não lembro o nome da mulher que morava ali no jardim da Santa Luzia, ali, uma mulher que mexia com mulherada aí. Esqueci o nome dela, já morreu até. Essa mulher aí. Eu não sei se eu não sei se ela é bonita, mas era Maria mesmo. Então, ela era, né, estava nesse lado da vida toda atrapalhada. Ela se converteu. Meu irmão, ela se converteu e converteu de verdade, viu? Ela abandonou a vida dela lá. As coisas atrapalhadas, a prostituição. No começo, muita gente falava, aquela mulher até que quase que zerou. Só um outro que falava, nossa, já passou o tempo. Isso leva tempo, leva 10, 15 anos para a turma esquecer. A turma, você tem que saber lidar com isso. E aquela mulher soube lidar com isso. Pelo menos assim. Ela estava firme com Jesus, indo para a igreja. A gente via ela passando ali na rua, no Vila Pós, ali, indo para a igreja, firme. Aquela mulher séria. É como se ela tomou um choque quando ela reconheceu Jesus na vida dela. Quando ela reconheceu que ela estava errada. E ela caminhou, prosseguiu para o alvo. Amém? Glória a Deus. Agora, você imagina bem, irmão. Não, vamos parar aqui, vamos falar a verdade aqui. Nós estamos aqui brincando, gente, aqui brincando com o pecado. Você morre agora. Você pensa que vai entrar lá, você não entra não. Olha o risco, olha que doideira, irmão. O cara que está no mundo, o cara está curtindo mesmo, o cara está no mundo. Mas a gente, como crente, sabendo do negócio e brincando com o negócio, sai fora, velho. Aqui pra você. Não, para um pouquinho pra vocês. Olha o irmão do pastor Sérgio, está aqui o pastor Sérgio ali, ó, o Luciano. Foi na segunda-feira à noite que ele morreu, não foi, pastor? Na segunda, 7 horas da noite, ele estava beleza. 8 horas, estava uma beleza. 9 horas, estava bom ainda. Tudo certo. Na hora que ele vai para o quarto deitar, pum! Na hora ali, pá! Deu AVC, infarto, fulminante nele lá. Morreu na hora. Mas fazia caminhada, caminhava, viu? Mantendo a vida. Irmão, você não sabe, meu irmão. Você não sabe. Aqui não podemos brincar, não. Olha bem o que o pastor está falando aqui para você. Irmão, o que você prefere? Curtir um pouco agora aqui da sua vida, correndo um risco grande de perder a salvação? Ou, curtir um pouco aqui, não, eu vou ficar com ele mesmo. Vou ficar porque eu amo. Tá, então tá. Aí você curte aqui, morre, vai queimar no inferno. Por toda a eternidade, por 30, 20 anos de prazer aqui. Porque preferiu trocar 20 anos de prazer com a eternidade. Às vezes é preferível você dar um basta numa situação que hoje você sabe que está errado,
chorar as dores 6 meses, sei lá, 3 meses, né? E depois firmar de novo, mas na presença do Senhor e garantir a sua passagem para lá. Às vezes não vale a pena. Vale a pena. Está entendendo? Essa mulher, como que essa mulher aqui, que estava em adultério, ela vai viver a vida depois? Ela tem que olhar para Cristo, esquecer o passado e seguir em frente. Se aquela mulher estava apaixonada por aquele cara, imagina aquela mulher estava apaixonada por aquele cara com quem ela foi pega no adultério. Imagina bem uma mulher apaixonada, porque 2 apaixonados, você pode falar tudo que eles não escutam, gente. Está cego. Está cego. Então, se aquela mulher fosse apaixonada pelo cara e o cara fosse apaixonado por ela, se é adultério, então tem casamento, ou da parte dela ou da parte dele, da parte dos dois, casados. Imagina se eles fossem apaixonados e agora vão ter que ir embora. Ela vai ter que ir embora. E depois de alguns dias ele ligasse para ela lá, né? Fosse atrás dela. E aí, deu certo, sei lá, então vamos. Ela falar para ele assim: olha, sinto muito. Não, mas você não me ama. Olha, se eu falar para você que eu não te amo, eu tenho um sentimento forte aqui, mas aí a decisão, a Bíblia não fala o que ela fez. Mas Jesus deixou bem claro: vá e não peques mais. Jesus deixou bem claro. Se ela continuou com ele, já é outra história. E não vem falar para mim, não, porque ele me ama, ele me ama. Negativo. Jesus disse: vá e não peques mais. Então não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, é sério. Tá? Como que essa mulher viveu depois? Se ela ficou firme com Cristo, ela teve que resistir a um sentimento de paixão, e ele também. Você está agora? Não, eu estou acompanhando Jesus agora e tal. Aí eu vou com você também, pode até ir, mas nós dois não temos mais nada. Você tem que levar a sua esposa e eu tenho que acertar com o meu marido. Mas você não ama ele? Posso não amar ele, mas Jesus falou que eu não tenho que pecar mais. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que acertar com ele. Ele está solteiro ainda. É assim que funciona, velho. Irmão, você fala: mas é injusto. É injusto o quê? O que é injusto? Você curtir 30 anos aqui e querer entrar no céu ainda? Você no pecado. Quer dizer que você pode ficar no pecado, o resto da igreja não. Se você pode, nós podemos também. Ué, por que você vai entrar lá e eu também não? É injusto chegar lá, você que viveu a vida toda atrapalhada aqui, a porta abrir e você entrar. Aí você faz assim: bem feito, entrei. Negativo, Deus não é injusto. Então, se a santificação é para todos, é para todos. Você não pode entrar de boa lá, e nós, buscando a santificação, entrar também, e você curtiu aqui e não arrependeu? Não, você tem que arrepender, mudar de vida. É o que está na Bíblia, irmão, é a graça. Mas a graça fala a verdade. O amor fala a verdade. Jesus amou aquele homem, porque ele fala, olha bem, o Marcos capítulo 10, Olha Marcos capítulo 10, verso 17, Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Nem Jesus como homem se considerou bom, imagina nós, hein? Nem ele como homem, né? Verso 19, olha o que Jesus falou: sabe os mandamentos? Não adulterarás. Então, meu irmão, adultério é pecado aí, Não adulterarás. O que é adulterar? É estar com a mulher que não te pertence, que ela tem marido. Não matarás. Não furtar. Furtar é você saber de quem que é e pegar. Não dirá falso testemunho. Olha aí, não enganarás a ninguém. Olha aí, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ele está sendo melhor do que muito crente. Está melhor do que muito crente. Então Jesus olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Olha agora. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tá vendo, irmão? Jesus não ficou atrás dele. Vem cá, dá um jeitinho para você. Né? Muitas igrejas fazem assim, não pode ir embora não, o dizimista está alto, segura ele aí. Dizimista está alto, não, vamos dar um jeito aí, vamos, não, a gente ajeita um lugarzinho para você ir. Põe você como líder do coral da igreja do ID. Perdoa, Pai, tem misericórdia. Ajuda nós. Pensa para você ver como que é sério o negócio. Brincando aqui, o Kreb falei para vocês, né? Quer chegar na porta do céu, o senhor falar que ele não vai entrar, e falar, senhor, eu era líder do coral do ID, que isso? Como não? Eu era líder. O Flavinho está aí? Tá, fala para ele aí, ele vai contar para você. Não vai entrar lá porque é líder, porque é pastor, não vai entrar lá pelo sangue de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, olha bem para você ver, ó. Olha o verso 22. Ele, porém, contrariado, irmão. Ó, ficou contrariado com Jesus. Então você vai embora contrariado. O pastor falava, e daí? Se dane. Estou nem aí. O cara ficou contrariado com Jesus. Estou preocupado agora, contrariado comigo. Gostei do que o pastor Flávio falou. E daí? Me afeta em nada. Vou embora do mesmo jeito. Tranquilo, em paz, não me afeta em nada. Você ficar contrariado. O negócio está ruim com você, comigo não. O sentimento ruim está com você lá. Nossa, não gostei que o pastor falou. Cadê que o pastor? Eu não estou nem sabendo, estou lá em casa, lá, tomando meu cafezinho gostoso, lá, jantando, lá. Glória a Deus, aleluia. Estou nem sabendo, não estou sentindo nada. Agora eu sei que está com as dores aí, porque alguma coisa está errada aí. Está pegando aí? Tá pegando? É porque está alguma coisa errada aí, velho. Está errado aí. Não está pegando nada, não? Então está com a mente cauterizada também, está perigoso. Está insensível. Mas você vê, contrariado, retirou-se triste. Aonde está escrito aqui? Jesus então foi atrás, dizendo, rapaz, volta, daremos um jeito. É o que está escrito aí na Bíblia? Não está? Deixa eu olhar direito. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não falou que não entra, ele falou que é difícil. Porque a ganância, né, irmão? O dinheiro, tem gente aqui na igreja faz tantos anos para dar uma oferta, chora e venta. Né? Dízimo, então, nem se fala, nem toca no assunto, né? Deixa para lá. É um sinal de ganância, né? De avareza, né? Avareza é pecado, e avareza é idolatria, viu? Ó, a avareza é idolatria. O pecado número 1, idolatria. A idolatria pode ser quando você desobedece a palavra de Deus, você está se colocando no lugar de Deus. Você está sendo egoísta, você está sendo o centro. Então é idolatria também. É uma auto-idolatria. A avareza é idolatria, está escrito em Colossenses, capítulo 3. A avareza é idolatria. Esse é o primeiro pecado combatido nos 10 mandamentos. O Senhor disse, não terás outros deuses diante de mim. Então o dinheiro é um Deus na vida de muita gente. Você pensa bem no Novo Testamento, Jesus chegar a falar assim, ó, não pode servir a Deus, não pode servir a 2 senhores, não pode servir a Deus e as riquezas. Em outra versão, não pode servir a Deus e a mamon. Você já viu que muita coisa, 90% das coisas é o dinheiro que manda? Ó, presta atenção agora, você vê. É uma coisa difícil da gente entender, mas ó, se você tem dinheiro, você faz. Se você não tem, você não faz. Então, pera, o dinheiro é poderoso, velho. Pensa pra você ver. Não, para um pouquinho e pensa. Se eu tenho dinheiro, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Mas não está certo? Ó, tá. Até certo ponto. Mas pensa pra você ver se o dinheiro não está mandando. Porque às vezes Deus está querendo alguma coisa que você faça, independente se você tem ou não dinheiro. Que vai precisar de dinheiro. Agora, isso, se a gente tiver toda a confiança nele mesmo, mas eu não tenho, mas eu vou fazer. Bom, eu não posso entrar por essa pregação, porque tem muita gente fazendo e está com o nome no SPC, deixa para lá. E está pendurado aqui na Mineira, em outros lugares aí. O pastor falou, eu comprei pela fé. E aí venceu lá, você pagou? Não, mas então, ele falou que
o dinheiro era um Deus, eu não tinha, eu mostrei pro dinheiro que eu compro sem ter mesmo. Aí dá problema também. Pai, esse caminho é difícil, hein? Igual o irmão que eu já falei para vocês 10 vezes. O irmão falou, pastor, eu sei o que lá, eu dei o cheque pela fé. Deus vai ajudar, vai dar certo. Aí passou o prazo, lá venceu o cheque. Passou mais uns dias e veio atrás de mim, pastor, nossa, vou ter que ir lá no fórum, o que o senhor me aconselha? Eu falei, por quê? Não, porque deu processo no meu cheque, o que o senhor me fala? Eu falei para ele, vá pela fé. Respondeu o processo. Vá responder o processo pela fé. Perdoa, Pai, tem misericórdia. Ajuda nós. Mas o dinheiro, ele fala alto, irmão. Fala alto. Pensa pra você ver, você não fala? Pensa pra você ver, não, vou comprar camiseta. Não vou não, porque não tem dinheiro. O dinheiro não vai dar. Olha como é que o dinheiro manda. Não, eu não vou viajar, porque eu não vou comprar, não. Não vou fazer. Não vou fazer aniversário, não vou não sei o quê. O dinheiro ele tem um poder muito grande. Quase tudo é o dinheiro. Agora você fala, Jesus falou, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o que comanda o dinheiro. Tem poder que dirige a nossa vida por meio do dinheiro. Não tem coisa que às vezes Deus quer fazer na nossa vida, a gente não faz porque não tem dinheiro. E Deus quer fazer e a gente não faz. Olha que coisa, você vê como que é difícil um negócio desse. Senhor, mas... E quantas vezes Deus proveu na vida de cada irmão aí? Quantas vezes Deus proveu? E Deus já proveu na sua vida muitas vezes, amém? Você viu uma irmã que hoje de manhã falou que ela não era dizimista, não era nada, e quando ela veio para a igreja, a dona Terezinha que senta ali, que ela entendeu o negócio de dízimo, ela falou assim, nossa, eu vou ter que dar o dízimo, mas se eu der o dízimo, passou na mente dela, eu não vou ter dinheiro para fazer aquela compra. Ela falou, quietinha lá, falou, mas eu vou dar o dízimo. Aí ela falou assim que ela entregou o dízimo, a filha dela lá não sei na onde, lá ligou para ela e falou, mãe, eu vou passar um cartão para a senhora, na empresa aqui, para a senhora fazer compra, a senhora não precisa gastar o dinheiro da senhora mais não. Ela foi olhar o cartão, o mesmo valor do dízimo. Olha que improvisar, contou hoje cedo aqui, coisa linda, o mesmo valor do dízimo. Ela falou aqui para nós aqui hoje. Eu falei, rapaz, olha que benção. Amém, aleluia. Aquela fé simples dela, mas tem que entregar o dízimo na igreja, mulher nova, né? Ela, assim, convertida, ela falou, nossa, eu não estava entendendo o negócio de dízimo, eu tenho que entregar, tá. Mas se eu entregar, como é que eu vou comprar? Bom, mas eu estou na igreja agora, então tem que entregar. Que benção, irmão, quando a pessoa tem essa tranquilidade, essa sensibilidade. Porque tem uns velhos na igreja que já roda, que nem esquenta a cabeça, né? Mas parece que o novo. Por isso que Jesus falou, quando os fariseus viram Jesus conversando com meretrizes, né, e pecadores, aí falaram para Jesus assim, por questionar Jesus, Jesus falou assim, ó, as meretrizes e as prostitutas entram primeiro do que vocês no reino de Deus. Porque quando elas se arrependem, ele quis dizer assim, quando elas se arrependem de verdade. Amém, aleluia? É perigoso a gente ficar tentando controlar a salvação, irmão. Tentando controlar a salvação. Já contei para os irmãos também, né? Graças a Deus, desde o início da nossa carreira aqui na igreja, desde quando Deus chamou a gente, hoje a gente está aqui na igreja, bonito e tal, mas só Deus sabe lá atrás, né? Lá atrás, bicicletinha, Fiat 147 caindo nos pedaços, tudo sujo de graxa, quietinho, indo para os montes, orando, mas maior carinho, maior amor com as coisas de Deus, as coisas vão acontecendo. E nós chegamos aqui, né? E a gente continua do mesmo jeito. Tanto é que eu falei para os irmãos, um rapaz que está vindo aqui no culto da tarde, aqui, um casal, um dia que eu conversei com eles aqui, uns 10 dias atrás, ele falou, nossa, eu passava aqui na frente da igreja, eu falava com a minha mulher, nossa, que bonito, mas não, aqui é só de igreja de rico, aqui é só rico. Ele falou, não, aqui é só rico, só rico. Aí não sei que ele conseguiu entrar um dia aí, tal, entrou, e ele falou assim, nossa, ele falou para mim, falou, nossa, pastor, não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver, você está vendo, nós somos isso aí que você está vendo. Foi depois que eu vim várias vezes, eu olhei bem e falei assim, nossa, é tudo bonito, lindo, mas tudo igual, não é mesmo, não tem nada de... É tudo... Eu falei, então, irmão, nós somos irmãos em Cristo, não tem nada não. Tranquilo aí. Eu falei assim, então, demorou para entender, agora eu entendi. Inclusive fizeram até a ficha, membrando na igreja, que benção. Se tornaram membro da igreja, maravilha. E já pegaram o envelope de dízimo, já olha que benção, vai chegando.
Enquanto um retém mais do que deve, o outro, Deus manda outros que vai abrindo a mão e vai cobrindo, né? Uma vez eu estava na igreja, no ministério, no Idinho, lá, quando era no DR, ali na frente do DR. Eu lembro um dia que eu cheguei na igreja, no culto das 5 horas, já contei para os irmãos, mas vamos relembrar. E eu cheguei assim pensando, falei, rapaz do céu. Você pensa bem, ó, nós estamos aqui no salão de baixo, sabe desde que dia? Olha bem como é que a história a gente guarda. Vamos ver se você lembra. Vamos ver aqui, pode falar quem quiser. Desde quando que nós entramos no salão de baixo? Acerta o ano, vai, pelo menos o ano. O ano que nós entramos no salão de baixo. O ano que nós entramos no salão de baixo. Oi? Ela está falando 2001. O ano que nós entramos no salão de baixo. Salão de baixo. 2006. Quem está falando 2006? Quem está falando 2007 lá? 2007. Aí em cima. Genevieve. 2007 a Jenny. 2009. 2004. Quando nós entramos no salão de baixo aqui, ó. 13 de maio, num domingo, pode ser que eu esteja errando desde a 13, 14? 13 de maio de 2007. Num domingo, que terminamos o culto lá mais cedo, o caminhão encostou, e nós trouxemos tudo depois do culto no domingo à noite. Entendeu? Então, antes, eu estou falando, então, o que eu quero mostrar para você? Eu quero falar para você, antes de 2007, então isso faz 15 anos. Eu lembro que eu fui no culto, 5 horas da tarde. Você estava construindo e tal. A gente, irmão, para a glória de Deus, a gente sempre foi. O que é nosso é da igreja. Eu não tenho nada, as coisas minhas é da igreja. Eu não estou nem aí com esse negócio, não. Agora que está dando equilibrado, assim, as coisas da gente, mas precisou, tá aí. Nunca esquentei a cabeça com isso. Mas eu lembro um dia que eu fui para a igreja, no culto das 5, que eu falei, Senhor, no meu coração, na minha oração, ninguém sabia. Eu falei assim, eu preciso de R$500 para amanhã acertar, eu não tenho esse dinheiro. Olha bem, antes de 2007, R$500. É dinheiro ou não? Não, estou falando para você, o que você acha? Há 15 anos, até hoje, meu irmãozinho falou, pai, 500 conto, falar para você, viu? 500 conto hoje aí, não dá uma força aí, dá um gás aí. Levava até a mulher para o bar da Maria hoje, velho. 500 conto. Antes de 2007, não é dinheiro? Não sei quanto é que vale, dá para falar agora, não sei. R$500, eu precisava, irmão, não falei para ninguém, a não ser para ele. Cheguei no culto das 5, 15 para 5, 20 para 5, estou entrando um pouquinho antes, 4h30, 4h40. Estou entrando assim, uma irmã me chamou, pastor, faz favor? Eu falei, pois não. Ela falou assim, olha o que a irmã falou, irmão. Ela falou assim, eu estava orando e o Senhor mandou entregar esse envelope para o senhor. Aí ela falou assim para mim, assim, não é para a igreja, é para o particular do Senhor. Assim Deus me falou e eu estou entregando. Irmão, parece que eu estou inventando um negócio. Eu nunca vi um negócio desse. Que espetáculo. Eu peguei assim, agradeci, né? Ouvi a Deus ali. Entrei, como eu tinha aí uns 5 minutos antes de começar o culto, eu fui lá atrás e falei, deixa eu ver logo esse negócio. Aí o lado humano da coisa, eu falei, eu vou aguentar o culto inteiro, aí eu tenho que ir lá. Fui atrás dos bastidores, olha que eu abri o envelope. Pacoteira contém 500 contos certinho, irmão. Aí o culto das 5 pegou fogo, glória a Deus, aleluia. Aquele culto foi memorável, pegou fogo no culto. Então você vê, como que pode, irmão? Não, para um pouquinho e pensa, era verdade, eu precisava do negócio. Não contei para ninguém, a não ser para ele.
a não ser para ele. E você pensa bem, pagar no outro dia de manhã, e naquela hora, irmã, eu estava orando. Irmão, você está com medo de orar e Deus fala assim, entrega o carro pro pastor. Eu gosto. Tem um irmão lá, o irmão Elias, né, que não está com a gente aqui, mas alguns irmãos sabem quem eu estou falando, o Elias. Quem lembra do Elias, passou pela casa de recuperação? O Elias é cheio de coisa. O Elias é cheio de coisa, delegado, isso. O Elias chegou no dia e falou assim, pastor Frá, ele é cheio de coisa, sabe? Pastor Frá, tive um sonho. Falei, que sonho? Eu sonhei que Jesus falou para me falar para o senhor que o senhor tem que dar dinheiro, me 10 conto. Para falar, sai fora, esse sonho não é de Deus não, rapaz, você está doido? Jesus mandou, você sonhou que Jesus mandou eu dar dinheiro para você, sai fora, Elias. E ele rachou de rir. Falei, Elias, não tem jeito mesmo. E ele contando que ele converteu mesmo. Falei, por quê? Porque eu achei a carteira. Eu estava na bagageira, achei 2 vezes uma carteira e entreguei para o dono. Falei, você entregou? Entreguei. E eu falei assim, glória a Deus que... Falei para o rapaz que eu entreguei, glória a Deus que eu estou convertido. Se fosse outro tempo, você está perdido. Se fosse outra época, já era. Mas então, a conversão é isso. A conversão faz a gente deixar as coisas, irmãos, que não presta. Isso é conversão. Agora, como que você vai conviver com aquilo, com o seu passado, é outra história, mas você tem que estar perdoado ali, independente de que A, B vai falar, seguir em frente. Vai doer muitas das vezes. Quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o que eu vou te falar agora. Ó. Às vezes tem coisas boas do passado que você vai ter que esquecer e seguir em frente. Às vezes o passado foi gostoso, ele é gostoso, mas ele não é um passado de Deus. E precisa ser deixado para trás. Não é brincadeira, não, é muito sério. Aí eu orando, assim, meditando na palavra, irmãos, eu fico impressionado de ver como que Deus vai trazendo as coisas. Eu fiquei pensando no filho pródigo. Não, eu vou falar do filho pródigo, vou para o outro lado. Fiquei pensando, olha o que eu fiquei pensando em José. Daqui a pouco eu falo de José. Vamos falar de Davi e Saul. Para vocês verem um negócio aqui. O Saul era rei, perseguiu Davi. Ó, o Saul era rei e perseguiu Davi. Durante vários anos, ele queria matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar ele, de matar o rei, para ficar livre. Os seus homens disseram para ele, mata, quando ele entrou naquela caverna, que vocês sabem. A hora que Davi foi para... Irmão, esse que é o X da coisa aqui, ó. A hora que ele foi lá, empolgado, com a espada. A sensibilidade do Espírito. Olha aqui, irmão, ó. Olha aqui. A hora que você for pecar de novo, você fala, não posso fazer isso. Não posso. Olha o que os homens falaram. Imagina bem, que o rei Saul está ali naquela caixa lá. E lá no fundo da caverna, os homens falaram, Deus entregou na tua mão, vai matar. Todo mundo concordando com ele. Dá a espada na mão dele. E ele vai, irmão, ele vai. Pronto para matar o rei. Mas que ele chega assim. Olha aqui, irmão. Eu não posso fazer isso. Isso é pecado. Eu ia resolver muita coisa se eu matasse o rei. Eu ia ficar livre desse tormento, dessa coisa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer. Ô, irmão, quero falar para você nessa noite que você tem esse temor assim, irmão. Não posso fazer isso. Não posso. Amém, aleluia, irmão? Eu não posso fazer isso. Mas por causa do quê? Todo mundo dá prova. Todo mundo faz, todo mundo faria. Ei, nada a ver, nada a ver. Mas eu não posso fazer. E ele vira para os homens dele, não posso fazer isso. Que isso? Não posso. Não posso. Ele não me permite. Irmãos, olha, tem hora que você tem que fechar os ouvidos para as pessoas. Está todo mundo favorecendo você, mas você sabe que está errado. Você não pode continuar fazendo isso. Você sabe que está errado. É você e Deus, você não pode continuar, irmã. Você não pode. Para um pouquinho e pensa. Isso aqui é temor de Deus, ó. Isso aqui é temor de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é apartar-se do mal. Olha o temor a Deus.
Isso agrada o coração de Deus, irmão. Agrada o coração de Deus. Isso aconteceu 2 vezes. Ó, eu não vou chegar lá. Passou o rei ali, depois ele não matou o rei, falou para o rei que ele poderia ter matado e tal. O rei ficou admirado quando o rei saiu fora da caverna. E o rei ficou admirado de ver que ele poderia ter perdido a vida. E o menino que estava perseguido por ele, não matou ele. E o rei falou: quem é que vê o seu inimigo e não mata e não vinga? Como que pode? O rei foi embora. Meses depois, o rei volta de novo na perseguição para pegar Davi. E acontece uma segunda ocasião em que os homens estão dormindo lá. Davi tem oportunidade de matar o rei novamente, porque o rei está perseguindo ele. Os homens de Davi falam para ele, isso está em Samuel 24, um, e Samuel 26, o outro. Eles falam para Davi assim: mata. Está todo mundo dormindo, tirando um sono depois do almoço lá. Os 3.000 homens de Saul. E os de Davi nas penhas, nas rochas. E viram lá e falaram para Davi: ó o teu inimigo lá. Deus entregou na tua mão. E ainda falaram para Davi assim: ó, deixa eu. Um dos valentes falou para Davi: deixa eu matar ele. Olha bem, Davi poderia ter falado para ele: não, vai você então, porque eu não vou. Ele falou para Davi: deixa eu, você, é uma só. Vou dar uma encravada nele uma vez só. Ele falou para Davi: é uma vez só, é uma espadada só, acabou o problema. Davi falou: não. Quando está chegando perto, Davi não tem coragem de matar o rei. O rei está dormindo, ele pega a bilha d'água e pega a espada do rei e sai. E do alto da montanha ele grita: Saul! Aí o pessoal olhando, quem está gritando? Aqueles homens acordam, aqueles 3.000 homens que estavam perseguindo Davi. Saul! Ele, ó, Davi. Aí o comandante da guarda do rei: quem é você que está gritando com o rei aí? Aí Davi fala: você... Davi lá dizendo, já tirou uma casquinha, né? Você deveria estar guardando o rei. Alguém chegou aí, poderia ter matado o rei. Você como guardião do rei, você deveria ter... não sei o quê. Davi falou assim: onde está a bilha d'água e a espada do rei? Coisa pessoal do rei. Cantil d'água e a espada. Davi perguntou: onde está a espada do rei? Onde está a bilha d'água? O Saul: ué, cadê minha espada? Cadê a minha bilha? Ô Abner, está com você aí? Não está, ô Samar? Não está com ninguém. Então. Aí Davi falou assim: então, rei, olha aqui, ó, na minha mão, a espada. Olha o cantil d'água particular do rei, dourado, de ouro. Nenhum soldado tem igual. Aqui escrito Saul, rei. Aí o Saul quebrantou lá, chorou. E foi embora. Davi devolveu a bilha d'água e foi embora. Mas olha o que eu quero mostrar para você agora. Ó, olha aqui. 1 Samuel 31. Saul vai para a guerra e morre na guerra. Saul vai para a guerra e morre na guerra. Dias depois, alguém vai avisar Davi que Saul estava morto. Irmão, a consciência de Davi, olha que coisa linda, irmão. A consciência de Davi, ó, tranquila. Ainda bem que não foi pelas minhas mãos. Estou tranquilo, não tenho remorso, não tenho nada. Ai, que maravilha. Então, quando a gente pode fazer de certo as coisas para Deus e de Deus, de maneira tal que o nosso passado não vai pesar sobre a gente, que maravilha que é. Porque se Davi tivesse matado o rei, ele ia carregar um passado terrível. Ele ia ser rei, mas ele ia carregar aquele peso. Puxa vida, matei o rei. Vira e mexe lembrando da morte do rei. Mas é passado. Então eu falo para você hoje aqui, ó, hoje você pode não fazer com que daqui 3 meses, 1 mês, tal, o seu passado não fique pesando sobre a sua cabeça. Faça como Davi. Ao invés de ser levado pela emoção, vá pela razão. O que a palavra diz? Davi disse quando os homens foram matar o rei, ele falou: não posso tocar no ungido do Senhor. Está escrito na palavra. Não tocareis dos meus ungidos.
Então ele fica tranquilo, consciência tranquila. Quando o rei morre, a consciência dele está tranquila, irmão. Não carrega peso nenhum com relação ao rei. Mas olha agora, quando Absalão se revolta contra o rei, o filho do rei, Davi. Por que o filho do rei se revoltou contra Davi? Primeiro por coisas dele mesmo. Um homem que não queria saber de Deus, se afastou de Deus. Mas uma coisa que agravou o relacionamento entre Absalão e Davi foi porque Davi não tratou de uma questão lá do estupro lá, do irmão com a irmã lá. Ele passou a mão na cabeça lá do irmão lá e não resolveu. O Absalão ficou 2 anos com ódio do irmão. Tá vendo? O pai não resolveu uma questão, não foi firme ali com o filho, ia ficar ruim na hora, chorar. Meu pai falou isso comigo, não sei o quê, ficar aborrecido, mas ia resolver um problemaço. Porque um abismo chama outro abismo. Nós falamos semana passada. Um abismo chama outro abismo. Não resolve? Porque está com dó de falar, porque não sei o quê, não sei o quê. Vai a coisa, vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Depois não consegue, não tem força para desfazer tudo de novo. Então o negócio é já pegar no ponto ali, ó. Davi falhou nessa hora. De chamar o Aminon, de resolver aquela questão ali com Tamar. Ele não fez isso. O que aconteceu? O Absalão ficou com ódio. 2 anos guardou ódio no coração. Guardou raiva no coração, ódio. Aí ele se revoltou contra o pai. Ficou 3 anos fora, depois ficou mais 2 anos. O pai trouxe ele de volta, mas o pai não queria falar com ele. E depois o pai falou, mas falou, não teve um relacionamento legal. Não teve um relacionamento legal o Davi com o próprio filho Absalão. Não tiveram um relacionamento. Por causa de coisas, sabe? Coisa do passado, de coiseira. O Absalão era meio queixudo e sei que não teve relacionamento. Mas quando Absalão monta o exército e vem guerrear contra o pai, e o pai com seu exército, o pai vai sair para a guerra para guerrear contra o próprio filho, os generais falam para Davi, você não vai para a guerra. E eles, você não pode ir para a guerra, não tem como. Aí seguraram Davi não foi. Aí Davi falou para os 3 generais dele, olha, faça o que vocês quiserem lá, mas poupem o meu filho, por favor. Não matem o meu filho. Porque eram os valentes de Davi ali, o exército ali, imagina bem. Ia guerrear contra Absalão, queixudo com um exército poderoso lá, mas os valentes de Davi, tudo na presença de Deus ainda, na vontade de Deus, imagina bem. Davi falou, ó, poupem o meu filho, Absalão. Vão para a guerra? No momento lá, Absalão entra num lugar lá e cabeleira prendeu o cabelo dele lá. E o pessoal gritou, ele está preso lá, Joabe já veio, alguém já puxou, já matou o cara. Matou o Absalão. Aí chegou a notícia para Davi. Que eles venceram a guerra. Davi ficou contente por um lado. Venceu a guerra, aí Davi perguntou, e meu filho Absalão? Tipo assim, ele é prisioneiro de guerra, alguma coisa? Aí falaram que sejam seus inimigos como Absalão. Absalão está morto. Aí a Bíblia fala assim, está escrito na Bíblia assim, que Davi virou e chorou. Está escrito na Bíblia que ele falava assim, Absalão, 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 meu filho. Está na Bíblia lá, 1 Samuel. Absalão, 2 Samuel, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho. Né? Abre comigo para você ver lá. 2 Samuel, esse pedaço aqui. Como que o negócio não é brincadeira, irmão. Segundo Samuel 18. Aguenta aí, estão terminando já. 2 Samuel 18. Está na mão, sim ou não? Segundo Samuel 18. Vamos ler aqui, é bonita a Bíblia, né, irmão? Olha, 2 Samuel 18, vou ler um antes um pouquinho, verso 24. Porque Davi ficou esperando na porta da cidade. 2 Samuel 18, 24. Davi estava sentado entre as 2 portas,
E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantando os olhos, viu um homem que corria só, o mensageiro para trazer notícia. Gritou a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro aproximava-se cada vez mais. Viu a sentinela outro homem que corria. Eram dois mensageiros, um na frente do outro. Então gritou ao porteiro e disse: olha, lá vem outro homem correndo só. Disse o rei: também esse traz boas notícias. Disse a sentinela: veja o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Disse o rei: este é homem de bem e virá com boas notícias. Então gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Ele não falou para o rei, está vendo? Disse o rei: põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: ouve, senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Perguntou o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente comovido, ele entendeu que o filho estava morto. Olha aqui a dor do pai. Ó. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então a dor aqui da morte. A dor aqui da morte. O que eu vou mostrar para você aqui, irmão? O pai falhou aqui. O pai falhou aqui. E o pai sente. O pai falhou e o pai sente. Rapaz, meu filho. Aí passa aqueles 1000 pensamentos. Eu deveria ter. Eu poderia ter. Por que eu não? Ai, puxa vida. Ai, por que eu... Não dá mais não. Já foi, irmão. Já era. Já era. Já era. Aqui, ó, vai ter que conviver com esse passado aqui. Davi vai carregar isso aqui com a vida inteira dele agora. Você pensa que é fácil? O homem de Deus aqui vai ter que carregar isso. Onde que é? Qualquer coisa alegre, lembrar do filho. Puxa vida. Nem fala o negócio do meu filho. Nem me toca nisso. Está vendo como que a gente faz pesado a nossa vida por coisas que a gente poderia ter evitado? A gente vai enchendo, vai ficando pesada a nossa carga, porque a gente deixa de fazer coisas ou de não fazer coisas, irmão. O Absalão teve oportunidade também de consertar, como Saul teve oportunidade de consertar. Você vê o Saul, a oportunidade que Davi tem de matar ele, Davi não mata. Tem oportunidade, outra, não mata. Deus está dando oportunidade para Saul. Ó, escuta bem. Deus estava dando oportunidade para Saul se arrepender, porque ia morrer logo em seguida. Mas Saul não se arrependeu. Mas as oportunidades foram dadas antes. Então eu falo para você, nessa noite aqui, não brinca não. As oportunidades estão sendo dadas. Depois não tem desculpa, não. Não tem desculpa. Absalão teve oportunidade. Saul teve oportunidade. Davi ficou com a consciência tranquila em relação a Saul. Mas em relação a Absalão, ele vai carregar um peso. Em relação a Absalão, o rei vai carregar um fardo. Nossa hora já foi, eu poderia falar de José. Mas fechando aqui o José. Depois de tudo que aconteceu com José, jogado no poço pelos irmãos, fica lá no Egito.
ele revela o sonho de Faraó, ele casa, ele coloca o nome no filho dele, o nome no filho de José, Manassés. O que significa Manassés? Olha bem para você ver como que o passado estava perturbando José. Ele coloca o nome no filho de Manassés. Ele fala: Deus me fez esquecer o meu passado. Você vê como que o passado estava perturbando ele. O passado perturbando José. Depois ele tem outro filho. E ali ele fica no Egito. Agora, ele ficou mais ou menos os 17, quando ele vai se encontrar com os irmãos dele até os 39 anos. Agora, 22 anos, os irmãos dele, o irmão de José, carregou a mentira. 22 anos carregando a mentira. 22 anos, os irmãos de José carregaram a mentira. Como que é a vida de um mentiroso? De uma mentirosa? Que coisa terrível, hein? Viver mentiroso por muito tempo. Até que foi revelado. Quando eles vão lá para conversar, sem saber que é o José, e José vê que é eles depois reconhecem José. Vai ter que explicar para o pai agora a mentira. Vai ter que explicar para o pai. O pai vai querer saber: peraí, vocês falaram para mim? O que vocês falaram? O que eles falaram para o pai há 20 anos, 22 anos? O que eles tinham falado para o pai? Que o menino tinha morrido. E que o animal tinha pego ele. E agora? Como é que resolve isso com o pai? Está vendo, irmão? A mentira, uma hora ela chega. A mentira chega. A cobrança, a verdade, ela clareia. Como é que vai explicar isso, pai? A Bíblia não mostra. Como é que foi isso aí? O pai chamou eles e falou: senta aqui. Que história é essa? Me explica isso agora aí. 22 anos carregando uma mentira. E o pai acreditando, chorou. Como que pode ter gente coragem de fazer umas coisas dessas, por debaixo do pano assim? E tem gente que faz isso, irmão. Tem gente que faz isso. Mas a gente tem boa notícia, amém? Aleluia? Nós temos boa notícia, Hebreus capítulo 10 de Hebreus. Primeiro vamos no capítulo 8 de Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 10. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 10. Está escrito assim. Hebreus 8, 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a maldade dos seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Olha que coisa linda, Deus fala no verso 12. Pois lhe perdoarei a maldade de seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Olha o capítulo 10 para você ver. Quando repete assim é porque é forte. Hebreus 10, verso 15. Hebreus 10, 15. O Espírito Santo também o testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles, as escrevereis na sua mente. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém? Aleluia? Então, meu querido, o Senhor perdoa o nosso passado de pecado. Amém? O Senhor perdoa o nosso pecado, nosso passado de pecado. Como perdoou da mulher, como perdoou do filho pródigo. Imagina o filho pródigo ter que conviver com o seu irmão, com aquele povo lá, lembrando tudo que ele fez, mas tem que conviver, tem que esquecer
das coisas do passado e olhar para frente. Tem que prosseguir para frente. Então Paulo também, imagina bem Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo ajudou a matar Estevão e outros lá. Agora Paulo se converte. Imagina Paulo ter que conviver com o passado, que ele ajudou a matar um cara que era crente. E agora ele é crente. Então o que Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo. Amém, aleluia? Mas se é pecado, o Senhor diz, não peques mais. Se é um passado que produz boa lembrança e te ajuda a caminhar, amém, glória a Deus. Mas hoje o Senhor está falando para você algumas coisas para você esquecer do passado, ou pelo menos, se você lembrar que ele não tem o mesmo efeito que tinha antes, esquecer absolutamente, a gente não esquece. E eu dou o recado, falo a mesma coisa. Foi picado por uma abelha. Quem já foi picado por uma abelha aqui? Quem já foi mordido por uma abelha? Já foi mordido por uma abelha. Na hora que mordeu ali, doeu. Doeu ou não? Doeu ou não? Você está lembrando? Você lembra quando você tomou essa picada? Você lembra? Está lembrado sim ou não? Quem lembra? Você lembra? Mas está doendo ainda? Ah, tá. Ah, bom. É isso que o Senhor está falando. Você vai lembrar do seu passado. Se for passado de tristeza, de morte, de igual Davi com Abisalão, que não tem como voltar mais, de sofrimento. Sabe, você foi ali humilhado, né? Zombaram de você, humilharam você, sabe, foi violentado, foi terrível. Mas o Senhor nessa noite quer te perdoar, amém, aleluia, e renovar suas forças, e falar para você prosseguir, amém, aleluia. E Jesus está aqui nessa noite, aleluia, como sempre esteve. Vamos ficar de pé, a igreja. Jesus está aqui conosco. E você que ouviu essa palavra, se você quiser vir à frente aqui para a gente orar por você, vou estar orando por você. Pastor, ore por mim. Eu fico pensando na morte, não sei de quem. Eu fico pensando em coisas terríveis do passado. Eu fico pensando não sei o que, me incomoda. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você. O Espírito de Deus quer